o local que ele estava, um local de tráfico. A polícia não para. Por isso, o crime não tem vez. Pulseira de Roberto Carlos dele, né? O que é fato no meio policial na região é destaque no 98 Patrulha. Tudo ocorreu com... Todo sábado, 8 da manhã, aqui na 98. Há 55 anos, a CDL Teófilo Otoni atua baseando-se em uma única crença, a de que só um trabalho constante e participativo é capaz de consolidar e fortalecer o comércio local e regional. Você acompanha de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, você sempre sintonizado conosco aqui na 98 FM, acompanhando a nossa programação. Eu tenho hoje a satisfação de receber aqui e estará participando dessa entrevista conosco pelos 98,9, pelo site www.radio98to.com.br, pelo aplicativo Radiosnet ou pelo canal da 98 no YouTube, o doutor Marcelo Aroeira, ele que é médico ortopedista aqui de Teófilo Otoni, e a gente vai abordar uma série de assuntos do seu interesse. Você pode participar através do chat da 98 no nosso canal no YouTube, chat para quem está inscrito no nosso canal, para deixar lá a sua pergunta, tirar a sua dúvida com o nosso entrevistado, ou para você que não está no YouTube, pelo nosso WhatsApp, mensagem de texto, apenas mensagem de textos para o 3522-1198, 3522-1198. Doutor Marcelo Aroeira Siqueira, boa noite, bem-vindo ao Revista 98, prazer enorme, uma satisfação enorme recebê-lo aqui em nosso programa. Inicialmente, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória na medicina e, em especial, na ortopedia, para as pessoas que ainda não o conhecem aqui em Teófilo Otoni, na nossa região. Bem-vindo ao Revista 98. Boa noite, Vanilson. Boa noite a todos aqui da 98. Boa noite também a todos os ouvintes da 98. Eu sou Marcelo Aroeira de Siqueira. Eu sou nascido aqui em Teófilo Otoni, né? Saí daqui muito novo para poder estudar, né? Na época que a gente morava aqui, só tinha uma faculdade. Então, como eu queria fazer a área da saúde, aqui ainda não tinha esses cursos. Então, eu saí. Primeiramente, fiz um curso de fisioterapia, né, na PUC, em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas. Aí depois trabalhei por 2 anos e meio, mais ou menos, com fisioterapia, e resolvi tentar o vestibular de medicina. Aí eu fiz em Caratinga, na UNEC, né, fiz lá 6 anos, né, na verdade fiz 5 anos e meio, porque eu consegui puxar um pouquinho da matéria por conta do currículo da fisioterapia, né, aí terminei e fui morar em Belo Horizonte. Aí eu fiz urgência e emergência e trabalhei com saúde da família durante 4 anos e depois resolvi me especializar em ortopedia e traumatologia, que eu fiz lá na residência do Mater Dei, né, Hospital Mater Dei. Foram 3 anos sofridos e depois fiz mais 1 ano de subespecialização, né, no Hospital Ciências Médicas com o Dr. Rodrigo Lasmar e o Dr. Neilo Lasmar. São médicos renomados, conhecidos no Brasil inteiro, médicos inclusive que atuam pela seleção brasileira de futebol e por grandes clubes do nosso país. Essa subespecialização lá foi em que área, doutor? Eu fiz na subespecialização em joelho, né? Atendimento para pessoas de joelho. Cirurgia de joelho.
Muito bacana. E o senhor regressou para Teoflotone para trabalhar aqui, para atender aqui há quanto tempo? Então, quando eu já estava fazendo no último ano da minha residência, eu já comecei a vir aqui e trabalhava junto com um grupo de ortopedia do Hospital Municipal Raimundo Gobira. Aí eu já vinha lá 2, 3 vezes no mês para dar alguns plantões. Aí depois que eu terminei minha subespecialidade, ainda fiquei mais 1 ano em Belo Horizonte, e aí resolvi vir para cá. Cheguei aqui tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos. A gente sempre teve um problema aqui na nossa região de uma carência, de ortopedistas, inclusive. Como é que está essa situação hoje e o senhor atende onde? O senhor atende o Serviço Público de Saúde, o SUS, ou atende somente particular, o seu consultório? Como é que está o atendimento do doutor Marcelo aqui? Eu atendi durante 5 anos no Hospital Municipal Raimundo Gobira. Aí esse ano eu não renovei lá meu contrato com a prefeitura, mas ainda trabalho para o SUS, que eu trabalho em Capelinha, lá, fazendo cirurgias lá. A gente iniciou o trabalho de cirurgia, que lá não existia, né? Cirurgia ortopédica, a gente iniciou lá. E em Carlos Chagas, trabalho no Hospital da Unimed, né? No pronto atendimento, que já vai virar hospital final de janeiro, se Deus quiser. E atendo no consultório, que é ali na rua... João Antônio, doutor João Antônio, no Radelaua. 260A, que é no edifício Adelau, ali no 4º andar, junto com outros médicos lá. E atendo, né, também não no grupo, com o grupo de ortopedia do Santa Rosália, mas sempre faço minhas cirurgias lá e no Filadélfia. Né? Doutor, o senhor é de uma família que tem médicos também, né? O senhor é filho do doutor Johnny, médico já renomado, muito conhecido aqui em Teoflotone, e tem a irmã, a doutora Fernanda Arueira, que é médica dermatologista. Isso, meus pais não nasceram aqui, eles são fluminenses, né, que a gente vai falar do estado do Rio de Janeiro, são de Campos do Goytacazes, mas ele, logo quando ele formou, terminou a especialização dele em anestesia, ele tinha algum colega que morava aqui em Teoflotone, convidou ele para vir, ele resolveu vir e já está aqui há 46 para 47 anos. Já é filho de Teoflotone. Costumo falar que ele não puxa nem um X mais. Tá certo. Agora, doutor, fala pra gente uma coisa aí, quais são os principais problemas, né, as principais doenças da área da ortopedia, as principais queixas que o senhor recebe hoje para atendimento no seu consultório aqui em Teoflotone? Então, a gente tem um pouco de distinção quando a gente trabalha no pronto atendimento, né, via SUS, e no consultório. No pronto atendimento, geralmente 60% das queixas estão relacionadas a problemas, a gente costuma falar do esqueleto axial, que é da coluna cervical e lombar, né? E depois disso, geralmente é relacionado aos traumas, né? Que costumo falar, enquanto tiver moto, esporte e criança, a gente não fica desempregado. São as famosas fraturas, os problemas que acontecem principalmente com o alto índice de acidentes que nós temos aqui na nossa região, envolvendo inclusive motociclistas. Foi até bom o senhor tocar nesse assunto de moto, porque os acidentes com moto viraram caso de saúde pública no nosso país, né? São dezenas e dezenas de acidentes registrados todos os meses. É raro um dia que não se tenha um traumatizado aí por acidente de trânsito envolvendo motocicleta. E ainda aumentou muito com a pandemia, porque começou a ter muito aumento dos deliveries, das entregas. Então, ou seja, aumentou muito o número de motos circulando, né? Circulando. E como muitas vezes, né, a remuneração não é tão boa, eles têm que fazer o maior número de corridas possível no dia, acaba gerando uma desatenção e um pouco mais de acidente. A pressa no trânsito é uma inimiga que pode levar a consequências graves quando não é fatal, né? Então, é bom o senhor trazer esse assunto em pauta aqui, que a gente já aproveita também para alertar os motociclistas, ter um rendimento, principalmente aos entregadores, né? Ter um rendimento para sustentar a família é bom, é ótimo, agora tem que ser com prudência, com cautela, com respeito à legislação, porque de nada adianta você ganhar um dinheiro que depois você não vai poder utilizá-lo por ter uma sequela permanente ou até mesmo por perder a vida em um acidente grave envolvendo motocicleta, né, doutor? Muitas vezes ocorre com pacientes, e geralmente são pacientes jovens, né, esses que estão aí, a maioria deles, então, ou seja, ele tem uma sequela grande já na idade produtiva, né, muito ruim, muitos acabam tendo que aposentar por invalidez. Eu tive caso de paciente com 19 anos que quase que amputou o pé por conta de um acidente de moto,
na avenida aqui mesmo do Marajoara. É muito triste isso aí, né? Aí o senhor já tem admiradores aqui em Teófilo Otoni, a Vânia Randelli está dizendo aqui, ó, doutor Marcelo é um excelente médico. A gente já agradece aí a participação da Vânia aqui no chat da 98. Agora, o senhor tocou um outro assunto, doutor, que muita gente tem dúvidas do que fazer e como fazer, né? São as dores lombares, as dores da coluna. Quais as orientações principais, né, que o senhor passa aí para os seus pacientes, para as pessoas que sofrem com esses problemas no dia a dia? Geralmente a gente costuma falar que todas as pessoas no decorrer da sua vida vai ter algumas queixas, vai ter queixa de dor lombar. 80% das pessoas em alguma fase da vida vai ter alguma queixa de dor lombar. Então, assim, é importante você estar verificando se essa dor ela é esporádica ou se ela está começando a ficar rotineira, se ela está começando a ficar muito frequente. Exemplo, normalmente eu tenho isso só quando eu faço algum esforço ou então já está aparecendo essa dor em momentos que antes não ocorria. Então é importante você estar verificando a frequência, porque todos nós vamos ter. Às vezes você está num momento que você teve que fazer uma atividade muito intensa. A gente costuma falar que dor lombar não é só hérnia de disco. Então a gente costuma falar que toda vez que você tiver uma dor lombar que está ficando frequente e rotineira, você procurar um profissional para poder fazer uma série de avaliações físicas, exame físico, para ver se tem necessidade ou não de pedir algum exame complementar. Mas geralmente o exame físico a gente costuma falar que a clínica é soberana, né? Então, ou seja, você tem que examinar o paciente para verificar se tem déficit neurológico, ou seja, perda de sensibilidade, perda de força, se os movimentos, se for lombar, dos membros inferiores está ok, se a função do trato gastrointestinal, que é do intestino ou da bexiga, estão funcionando. Então, ou seja, você tem vários fatores relacionados à coluna que pode dar alterações. Além da dor lombar, você também pode ter a dor cervical, que hoje em dia, com as pessoas que hoje em dia usam muito o celular, aumentou muito a frequência de dores cervicais também. Antes a frequência da dor lombar era maior, hoje em dia está meio que se equiparando também por conta do celular, que hoje em dia é um computador, né? Ô, doutor, e quais são as principais causas? O que mais provoca essa dor lombar ou a dor da cervical? Tem uma causa específica? Se o senhor tivesse que passar alguma orientação para que as pessoas pudessem prevenir essas dores lombares, que tipo de orientação seria essa? A gente tem que separar um pouco em relação às idades, né? A principal causa dos pacientes mais jovens são as hérnias de disco. Né, ou as protusões discais, que nem sempre é hérnia de disco. A gente costuma falar que a hérnia de disco é quando o disco que fica entre as vértebras, eu costumo fazer uma analogia até com os pacientes, às vezes eu brinco com eles para eles saberem como que é. O disco, que é, ou seja, um amortecedor que fica entre as vértebras, é como se fosse aquele chiclete babalu. Ele é mais durinho em volta e por dentro ele é mais líquido, ele é mais hidratado, que a gente costuma falar. Então, a protusão é só quando o babalu ele é exprimido, mas não extravasa aquele líquido. Então essa a gente chama de protusões discais, mas podem dar os mesmos sintomas da hérnia. A hérnia é quando o conteúdo, que é mais hidratado, é mais rico em água, ele encontra alguma fissura que pode ocorrer por excesso de peso, pelo o passar dos anos, ou seja, o envelhecimento natural das células, que a gente começa a ter um pouco de desidratação das células, e também pode estar relacionado ao tipo de atividade, que às vezes tem paciente que é jovem, mas tem uma carga, por exemplo, a pessoa que trabalha na construção civil, que às vezes tem uma carga muito importante ali na região da coluna, pegando pesos excessivos em posturas ruins, acaba gerando, né? E também não é uma doença só de quem está acima do peso, que muita gente costuma achar que eu estou gordo, vou ter alguma hérnia de disco. Não. Eu costumo falar para os pacientes que não importa a capa de gordura que tenha por cima do músculo. Por baixo tem que ter um músculo forte e flexível. Então a gente tem muitas pessoas que fazem uma atividade física que não são magras, mas que acabam não tendo esses problemas por estar fazendo uma atividade física regular e fortalecendo as estruturas em volta dessas articulações da coluna. Alô, você que vai construir ou que vai reformar, mês de aniversário da Luso Brasil e quem ganha o presente é você. Na Luso Brasil tem ofertas incríveis e financiamentos em até 18 vezes com taxas imperdíveis. É isso mesmo, você faz suas compras, pode parcelar em até 18 vezes
compra todo o material para a sua construção ou reforma, taxa de menos de 1% ao mês, é menor do que juro de banco, tá? Lá na Luso Brasil, vale muito a pena, e na compra à vista, você ainda pode parcelar essa compra à vista em até 3 vezes, sem nenhum centavo de juros no cartão. Vá conferir, porque preço baixo de verdade é na Luso Brasil Materiais de Construção. Luso Brasil, gente, são 57 anos de muita história, de muita tradição, de um atendimento de altíssima qualidade, de liderança na área da construção civil. Em Teófilo Otoni, Luso Brasil é o caminho na hora de construir ou de reformar. A Luso Brasil fica na Avenida Francisco Sá, 535. O telefone é o 3523-3334. 3523-3334. Um grande abraço para todos os nossos amigos lá da Luso Brasil, essa empresa sensacional. 57 anos, mais de meio século de muita história, de muita qualidade e de muita tradição. Seu Ernesto, o Rogério, a turma toda lá da Luso Brasil, grande abraço para vocês aí e parabéns por ser essa empresa fantástica que em muito contribuiu para o crescimento e ainda continua até hoje contribuindo para o crescimento de Teófilo Otoni e de toda a nossa região na área da construção civil. São 18 horas e 21 minutos. Existe algum tipo de atividade física mais recomendada para se evitar esses problemas na coluna, essas dores lombares e dores cervicais? Existe sim, Vanilson. Eu costumo falar com o paciente que a gente tem manter um equilíbrio em algumas estruturas que vão proteger. Eu tenho queixa de dor lombar. Se a gente tem um parâmetro que a gente chama de balanço pélvico, é o equilíbrio entre as musculaturas abdominais, musculatura profunda da coluna e a parte posterior dos membros inferiores. A gente fala o alongamento dos isquiotibiais, que a gente costuma falar aí, que é o alongamento da parte posterior dos membros inferiores. Geralmente, quando o paciente tem um equilíbrio dessas estruturas, a chance dele ter dor lombar diminui em torno de 70%. Sabe? Por isso que a gente costuma falar que a importância da atividade física regular, mas também tem que saber qual atividade fazer. Hoje em dia, o que é mais comum é que o pessoal acha, posso fazer uma caminhada? Pode, a caminhada vai ajudar, mas ela não vai melhorar 100% a sua coluna, porque no caminhar é uma ótima atividade aeróbica, trabalha um pouco o abdômen, mas ela não trabalha a sua musculatura profunda da coluna e a maioria das pessoas que fazem a caminhada acaba não alongando bem as musculaturas, então acaba se ficando com desequilíbrio, né? Soma-se a isso o tempo prolongado nas áreas de trabalho, né? Muita gente trabalha sentado, pessoa que trabalha no banco, que é um motorista, pessoa que trabalha na construção civil, ou seja, mesmo fazendo essa atividade, às vezes ele tem uma carga tão excessiva que acaba ele se esquecendo, que ele tem que mudar de postura em torno de 50, 60 minutos naquele período. Não tem que ficar um tempão sem trabalhar. Eu trabalho como banqueiro lá. Deu 50 minutos, 60 minutos, levanta, vai tomar uma água, fazer um alongamento e depois retorna para poder evitar esses tipos de problema. Essa postura, até para sentar, pode ser prejudicial dependendo do tempo e da forma em que a pessoa se senta? Do tempo e da forma que a pessoa se senta. A gente costuma falar para fazer uma ergonomia legal do local de trabalho, né? Pessoas que trabalham com objetos que têm maior peso, evitar deixar esses objetos no chão. Então a gente costuma falar para as empresas que acabam, que têm esse tipo de serviço, botar para os funcionários que têm que descarregar alguns materiais mais pesados em locais mais altos, para ele não ter que agachar para poder buscar. Se tiver ainda maquinário para ele poder levar, em vez de descarregador de caminhão, em vez de ficar carregando as coisas nas costas, botar num carrinho, ou tiver aquele tratorzinho para levar. Né? Isso tudo prolonga a vida do funcionário e acaba tendo menos falta por atestados, né? E às vezes até mesmo atestado por invalidez. Ô doutor, me explica uma coisa, o camarada às vezes abaixa para poder pegar algum objeto, não consegue levantar e grita, travei tudo. O que é isso? O que é o tal do travar a coluna e o que provoca esse travamento? A maioria das vezes é a distensão muscular. Né? A gente tem um músculo da coluna lombar que chama quadrado lombar. Se você não agacha com os joelhos, você agacha flexionando a coluna, se for levantar rápido ou às vezes pegando algum objeto, você vai ter um estiramento muscular dessa região, como se fosse um estiramento quando você vai jogar um futebol.
né, da coxa, dos adutores, vamos dizer assim, quando você vai chutar. A mesma coisa é quando você vai fazer levantar depois que você agacha, ou pegando peso, ou até mesmo sem nenhum peso. Às vezes você está tão sedentário, a musculatura está tão desequilibrada que um simples movimento, às vezes de tossir, já chegou paciente lá no pronto atendimento que foi dar um espirro e tossir, travou a coluna, não conseguia andar. Tá? E às vezes um movimento brusco. A mãe que às vezes acabou de sair de uma gestação, tá com a musculatura toda flácida e vai pegar o neném no colo, também pode ocorrer esses casos de dor lombar. Principalmente a mulher gestante que tem alteração toda do seu centro de gravidade, né, o seio mais cheio por causa do leite e o abdômen, por conta do útero, joga o centro da gravidade todo para frente da mulher. O que ela tem que fazer? Envergar o corpo para trás. Aí dá a hiperlordose, contrai mais a musculatura. Então é quase que 90% das mulheres gestantes vão ter dor lombar. Por isso orienta a fazer uma atividade física durante a gestação. E quando isso acontece, doutor, quem está próximo do paciente que travou ali a coluna, qual que é o procedimento? O que ele deve fazer? Porque o cara fica num afã de socorrer alguém que está lá sentindo, porque diz que dói uma barbaridade. Graças a Deus comigo nunca aconteceu de travar a coluna. Mas quem já sofreu com esse problema reclama que dói uma barbaridade. Aí o que é recomendado? Porque muitas vezes até a forma de lidar com o paciente, de manusear o paciente naquele momento ali, ao invés de resolver, pode agravar ainda mais a situação. Com certeza, Anilson. A gente costuma falar, né, que é importante a forma de abordar o paciente realmente. A dor é muito intensa realmente. O homem, eu costumo falar para os homens, agora você está começando a perceber o que a mulher sofre quando ela vai ter uma gestação normal, um parto normal, de tão intensa que é a dor. Eu já tive, na época, fazendo academia, uma distensão lombar que eu não consegui nem dirigir e ir para casa. Então, ou seja, quando você está com uma pessoa que está com uma coluna travada, que vocês falam com a dor lombar intensa, a melhor coisa que você tem que fazer para o paciente é não deixar ele sentado. A pior posição que tem para a coluna lombar é a posição sentada. Então, ou seja, o melhor ou é deixar o paciente deitado e, se não tiver condições, for ficar sentado, que ele sente a 45 graus e não 90 graus, que aí você está comprimindo mais ainda os discos da coluna e o estiramento da musculatura lombar. Aí o que tem que fazer? Se você não tiver recurso para levar logo para um pronto atendimento, porque as crises de dor lombar, ou seja, eu tenho uma crise de dor lombar. Crise de dor lombar é pronto atendimento, porque você tem que dar medicação venosa para tirar o paciente da crise. Depois que ele sai da crise, aí você vai investigar a causa daquela dor lombar intensa. Aquilo é frequente? Foi só uma alteração mecânico-postural ou tem coisa degenerativa junto? Então, ou seja, teve uma crise, medicação venosa, repouso, gelo ou calor, né, o que for preferir. Eu gosto de falar para o paciente, eu gosto mais do gelo, porque em casa a gente não tem as mesmas materiais, por exemplo, que o fisioterapeuta tem, que consegue deixar o calor meia hora sem perder. Geralmente a gente tem aquelas bolsinhas de gel em casa que você bota, com 5 minutos já perdeu o calor. Então, ou seja, ela não é eficaz, a não ser que você tenha aquela bolsa que você bota água dentro, que antigamente, hoje em dia ninguém tem isso mais, né, que durava mais a temperatura. Então eu gosto mais do gelo quando você está em casa, porque o gelo você mantém meia hora, ele não vai perder a temperatura. E ele vai dar uma analgesia boa, evita o paciente se entupir de medicamento para dor, né, não ficar tomando tanto anti-inflamatório e analgésico, né, e repouso. Geralmente de 2 a 3 dias o paciente sai da crise. Aí depois é investigar, ver se tem necessidade de fazer uma ressonância ou não e estabelecer o tratamento. Se for algo muito crônico, aí a gente tem que começar a melhorar o balanço pélvico que eu citei mais tarde ali, as estruturas da coluna, através de uma fisioterapia, de um pilates, né, do RPG, tem vários métodos para poder trabalhar. Precisa fazer fisioterapia o resto da vida? Não. Saiu da crise, melhorou a condição muscular, olha, agora você já não está tendo dor frequente, sua condição muscular já está boa. Agora eu tenho que achar uma atividade física de baixo impacto para manter aquilo que ele ganhou com a fisioterapia. Então ele não tem que fazer fisioterapia para sempre. Ele faz a fisioterapia, melhora a condição muscular, depois a gente substitui por uma atividade física regular de baixo impacto. 18 horas e 30 minutos, eu volto já já com a sequência dessa entrevista com o doutor Marcelo Aroeira Siqueira, médico ortopedista com subespecialização na área também de joelho. Quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Teixeira, carinhosamente chamado de Jacu, morador lá da Bila Ramos. Está dizendo aqui, eu trinquei a clavícula e minhas costas. Hoje em dia doem demais.
tem alguma coisa a ver com a coluna? Já já nós vamos saber isso aqui do Dr. Marcelo. Agradecer aqui o Maurício Rodrigues que está conosco, o Almiro José Gonçalves, o famoso Zé Pelado do Rio de Janeiro, que está em Teoflotone, visitando, passando um tempo com a família, também acompanhando e prestigiando a nossa programação. E daqui a pouco, depois do intervalo, quero saber do doutor Marcelo também, sobre para os famosos esportistas de final de semana, a importância de um alongamento, a importância de ter algum tipo de preparo antes de entrar em campo para a famosa pelada, como costuma aí o nosso Alan Souza e os outros jogadores de fim de semana da 98 FM. Delevi Elétrico Hidráulico, mais de 30 anos, ajudando você a construir o seu sonho. Sempre os melhores produtos e serviços. Trabalha com as melhores linhas de fios, lâmpadas, tomadas, disjuntores, tudo que sua obra precisa. Oferece também ao seu cliente um atendimento especializado, ajudando a economizar e a agilizar a sua obra. A Delevi faz o controle e a entrega de material, revisão de projetos elétricos e de iluminação, vende e instala material de prevenção de incêndio e auxilia no pedido de ligação do seu padrão junto à CEMIG. Delevi, Getúlio Vargas 945, encontre a solução que você precisa para a sua obra, porque você já sabe, com a Delevi você não leva choque e também não entra pelo cano. 18 horas e 31 minutos, voltamos já já com o Revista 98. Estamos apresentando Revista 98. Ei, gente, estou aqui agora para passar uma dica sobre linguagem. Com a pandemia, várias crianças ficaram com esse atraso do início da fala. Então, normalmente quando a gente vai brincar com uma criança, a gente fala assim: fulano, pega o azul pra gente brincar. A criança pega e começa a brincar com aquela cor. Porém, passa a dar 2 estímulos. Dessa forma, é uma maneira de aumentar o vocabulário dessa criança. Normalmente ela vai levar a mão em uma e você vai reforçar. Ah, é o azul que você quer? Então vamos brincar com a cor azul. É muito importante essa questão dos 2 estímulos. É uma maneira da criança ter uma interação e uma expressão de linguagem. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Copertor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertor, aqui também tem a mão de Deus. Já pensou em chamar seu mototáxi, carro ou entregador a qualquer dia e hora? Com o PUC, você faz suas corridas e entregas com agilidade, segurança e economizando muito. Além de todas as outras vantagens, oferecemos categoria exclusiva para estudantes e profissionais da saúde. E uma categoria especial, o PUC Mulher, apenas com mototaxistas mulheres. Somos o aplicativo de mobilidade urbana mais completo e eficiente da cidade. E aí, já chamou seu PUC hoje? PUC, clicou, chegou! Nós não tínhamos muito a dar naquela época. Os tempos eram difíceis e os negócios iam devagar. Eu me lembro dessa velha senhora que aparentava ser muito mal-humorada. Ela pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Mas minha mãe fez algo mais.
Me pediu para pôr 2 pães a mais na sua sacola. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada. Generosidade. Passe adiante. Nós fizemos a coisa certa naquele dia. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Apoio Rádio 98. O local que ele estava é um local de tráfico. A polícia não para. Por isso, o crime não tem vez. Pulseira de Roberto Carlos dele, né? O que é fato no meio policial na região é destaque no 98 Patrulha. Tudo ocorreu com... Todo sábado, 8 da manhã, aqui na 98. Há 55 anos, a CDL Teófilo Otoni atua baseando-se em uma única crença, a de que só um trabalho constante e participativo é capaz de consolidar e fortalecer o comércio local e regional. Revista 98. Agora são 18 horas e mais 36 minutos, 18h36, estamos apresentando o Revista 98. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Igor Afonso, meu amigo Igor Carioca, tá parabenizando aqui o doutor Marcelo pela entrevista e parabenizando a 98 também pelo Revista 98. Obrigado, Igor Carioca, tá dizendo que o doutor Marcelo é um grande amigo e um excelente profissional, mandando um abraço especial pro senhor aí, doutor. Manda outro aí, um grande amigo, ele e o irmão dele também, que hoje em dia tá fora do país, né? Grande abraço, Igor. Esse é outro que gosta de jogar uma peladinha. E daqui a pouco nós vamos falar dos peladeiros de final de semana. E aí eu gostaria de saber do senhor, primeira pergunta lá do Jacu, né? O Alexandre Teixeira. Quanto a ele que teve um problema na clavícula, trincou a clavícula e hoje sente muitas dores nas costas. Ele quer saber se pode ter algo relacionado com a coluna também. É o Jacu, né? É o Alexandre Teixeira. O Alexandre, você teve uma fratura da clavícula. Aí se tratou cirúrgico ou cirurgicamente, você não citou, mas pode ocorrer das duas formas. Quando a gente fratura a clavícula, a maioria das vezes não precisa operar, consegue tratar conservadoramente, com antipóia. Mas pode sim te desenvolver dor nas costas, a gente chama de discinesia escapular. Ou seja, a parte vocês chamam de pá, né? Daqui de trás, aqui, a escápula, que faz parte da articulação com a clavícula, ela pode modificar um pouco a forma que ela movimenta aí nessa parte das costas, aí, onde ela articula com as costelas. Então, se tiver, ou seja, aí seria interessante você procurar um profissional para poder fazer essa avaliação e ver se a sua dor nas costas está relacionada a essa hipótese que pode dar, chama de discinesia escapular. Geralmente em torno de 10% das pessoas que têm, a 15% que têm fratura de clavícula, pode desenvolver essa modificação da forma da escápula se movimentar na parte do tórax. Aí pode dar um pouco de dor, sim. Aí seria interessante você procurar um profissional para poder fazer uma avaliação, né, mais detalhada. O Miro Gonçalves, o Almiro José, está querendo saber o seguinte: Mioflex é uma medicação que passaram para ele, se é relaxante muscular, que tipo de medicamento é esse, mas... Então, o Mioflex, geralmente esses Dorflex, Mioflex, Tandrilax, são todos um conjunto de medicamentos. Geralmente eles têm um anti-inflamatório, que é o diclofenaco, e tem um analgésico, ou o paracetamol, a dipirona, e o relaxante muscular, que a maioria das vezes é o corisopodrol. Entendeu? É um conjunto de medicamentos. Como tem vários, inclusive tem um anti-inflamatório, a gente não orienta a tomar indiscriminadamente. Tem que ter orientação médica sempre. Sempre prescrição médica, não se pode automedicar, porque pode
ser bom para uma pessoa, aí o cara recomenda, não, eu tomei, é muito bom, mas para outra pode ser extremamente nocivo, né, doutor? E principalmente quando tem o anti-inflamatório. Às vezes o analgésico a gente segura, a gente não liga tanto, porque tem menos chance de dar algumas alterações hepáticas, renais, né? Agora o anti-inflamatório, se você usa ele rotineiramente, toda dorzinha que eu tenho, eu tomo um Dorflex, eu tomo um medicamento que tem essas substâncias que eu acabei de falar. Aí isso pode te dar alteração, uma úlcera, uma gastrite, uma alteração renal, né? O Elton Justus Torres quer saber aqui o seguinte: boa noite, Vanilson, boa noite, doutor Marcelo. Realmente tem aumentado o número de lesionados em academias? Em academias a gente não vem muito não, né? A maioria das pessoas que tem a lesão por algum esporte, geralmente não são provenientes da academia, né? São realmente no consultório mesmo, são poucos. A maioria é na prática esportiva, geralmente futebol, peteca, vôlei, tênis, geralmente nesse esporte, porque o ambiente da academia ele é um pouco mais controlado. Geralmente você não tem impacto, né, de um ou outro adversário vindo bater, disputar a bola com você. Então, a academia, quando ela é muito bem orientada, raramente você vai ter alguma lesão. A não ser quando você é aquela pessoa que quer uma hipertrofia muito grande e começa a colocar cargas excessivas, em excesso. O doutor Cione Rodrigues diz aqui: boa noite, Vanilson. Eu tenho sentido muita dor na coluna e também no quadril e ainda não sei a causa. É importante investigar, né? Com certeza. Sempre muitas dores da coluna pode cursar com a gente chama de dor irradiada, porque os nervos que nascem na região da coluna, eles vão saindo e vão formar e vão inervar vários nervos. Na coluna lombar, esses nervos vão sair, vai inervar intestino, bexiga e os membros inferiores. Então, às vezes, você pode ter um pinçamento desse nervo que a gente tem que descobrir onde que é a causa, se é da coluna ou se é no nervo quando ele sai da coluna, que a gente chama de nervo ciático. Se a dor está irradiando em direção ao bumbum, depois vai para a coxa e às vezes chega até o pé, porque é um nervo que ele nasce naquela região e vai até os pés. Então, ou seja, é importante fazer essa diferenciação, se é proveniente da coluna ou se é proveniente do nervo quando ele já saiu da coluna, que pode ser por compressão de músculo. Você está com o músculo muito encurtado, eu trabalho muito tempo sentado, fico muito tempo sentado na cadeira. É igual quando você já reparou, eu costumo falar para os pacientes, é igual com aquela vez que você vai no banheiro e fica lá muito tempo sentado no vaso, que quando você levanta você quase cai, que a perna fica meio dormente, é porque seu nervo ficou muito tempo pressionado no vaso sanitário. Aí quando você levanta você tem, a gente chama de neuropraxia. E muitas pessoas vão ter isso, mas não por conta desse período longo que ficou, por alguma compressão mesmo, ou por hernia de disco, ou por estenose de canal, que a gente chama o canal mais estreito, ou seja, nasceu assim. Ou seja, se a pessoa tem um canal mais estreito, qualquer alteração degenerativa, protusão, hérnia de disco, a chance de comprimir o nervo é muito maior. Ô doutor Marcelo, vamos falar agora dos atletas de final de semana, os famosos peladeiros aí. Os riscos para um atleta de final de semana e como essas pessoas devem se preparar minimamente que seja para evitar lesões que podem comprometer, inclusive, a sua atividade e o seu trabalho no dia seguinte. E isso ocorre muito, né? Que a gente costuma falar. Eu sempre pergunto aos pacientes se faz alguma atividade física. Quando chega e fala assim, eu jogo futebol uma vez na semana ou de 15 em 15 dias. Eu costumo falar assim, então isso é sedentário, não faz atividade física. Porque o esporte de futebol é um esporte de altíssimo impacto. Dentro das medicinas esportivas, a gente costuma classificar em 4 graus de impacto. O futebol é grau 3, ou seja, acima do futebol é só esporte radical. Pular de paraquedas, bang jump, asa delta, ou seja, um esporte de altíssimo impacto. Então, ou seja, você tem que preparar a sua musculatura para jogar aquele tipo de atividade. Senão, porque o futebol é diferente, às vezes, do tênis, que você vai machucar sozinho. Já o futebol, além de você ter muito correr, tem que dar sprint, que a gente fala, né? Tem que fazer uns tiros para poder chegar na bola, ainda tem o adversário que vai vir dividir impacto, a bola com né? você. O contato é um Às esporte vezes de você está contato, saltando, né? para poder cabecear uma bola, o cara te dá um empurrão, você cai de mau jeito, ou seja, tem um impacto muito maior do que outros esportes. Então o futebol é interessante a pessoa se preparar para poder jogar o futebol. E qual seria essa preparação, doutor? O que o senhor recomendaria para quem gosta de jogar o seu futebol, não quer abandonar o seu futebol, mas tem que estar com essa preparação em dia aí para poder desenvolver essa atividade? Você tem que fazer uma atividade física aeróbica, que é um esporte que vai ter corrida. Então, ou seja, você tem que estar com o seu cardiovascular
preparado, porque senão você não vai jogar nem 10 minutos, já vai cansar e vai sair. Então, se for uma caminhada, uma corrida, hoje em dia que o pessoal gosta muito é de bicicleta, fazer uma bicicleta, que ao mesmo tempo você está trabalhando a musculatura dos membros inferiores, quadril, e está trabalhando o aeróbico. Então, é uma ótima atividade, a corrida em si só. Só que o mais importante que tem que fazer quando você vai jogar esporte, eu costumo falar, tem que alongar. Mas como alongar? É de qualquer maneira? Não. Eu costumo falar que antes de realizar a atividade física, você não precisa fazer aquele alongamento estático, ficar lá se esticando. Você tem que fazer o alongamento dinâmico. Repara nos jogadores de futebol antes dele entrar em campo. Eles não ficam lá se esticando, eles ficam fazendo, correndo, jogando a perna para um lado, para o outro. Ou seja, isso a gente chama de alongamento dinâmico. Que ele está, ao mesmo tempo que ele está esticando a musculatura, ele está lubrificando as articulações, se aquecendo. Porque se você se estica demais, você piora a sua qualidade na hora de jogar o esporte. Você diminui o potencial de ação. Então, seu chute vai ficar prejudicado, né? A sua contração muscular vai ficar prejudicada. Então, ou seja, você tem que fazer um aquecimento. Mas após a atividade física, é essencial o alongamento estático. Doutor, e nós vamos falar agora de uma outra área que o senhor fez uma subespecialização, que é a questão do joelho. O joelho apresenta muitos problemas, não só para quem pratica o futebol, mas para quem pratica outras atividades físicas também e até mesmo para quem é sedentário. Tem gente que apresenta desgaste no joelho, tem gente que mal consegue andar por conta de algum tipo de problema, de alguma lesão no joelho. Por que acontece com tantas frequências e quais são os tipos de problemas mais comuns relacionados ao joelho? O que chega com muita frequência no consultório, a gente chama, principalmente os pacientes mais jovens, é a condropatia patelar, que é um desequilíbrio da musculatura, que a gente chama aqui no mecanismo extensor, que é quadríceps, né? E então acaba gerando uma sobrecarga na região do joelho, que é da patela, que a patela acaba sendo muito pressionada contra o fêmur. E essa região tem uma cartilagem. Na verdade, a patela é o osso que tem a articulação, que tem a cartilagem mais grossa do corpo. Então, ou seja, muitos pacientes que têm uma musculatura fraca, fica às vezes trabalhando muito tempo sentado, já reparou que a maioria das pessoas sentam com o joelho todo flexionado, não coloca ele para frente. Então, ou seja, você fica com a pressão na patela muito tempo aumentada, né? Ou atividades que você vai ter que subir e descer muita escada, muitas vezes com carga, repositor de loja. Então, você acaba gerando um pouco de desgaste da cartilagem da patela, que é um problema comum, corriqueiro, mas de fácil controle, né? A maioria das vezes não precisa fazer cirurgia, e 95% das vezes não precisa de cirurgia, mas é bem comum. Um outro fator comum são as artroses, no geral, mas geralmente aí já é de paciente de meia idade para cima, acima dos 55, 60 anos, que já costuma ter uma artrose. Se ocorre muito precoce, a gente fica já um pouco mais preocupado, porque lesão de cartilagem não tem cura. Infelizmente, a medicina não está tão evoluída no que a gente fala em regenerar a cartilagem. Então, ou seja, tem medicamentos que às vezes ajudam a regenerar um pouco? Tem, mas é muito pequeno o poder de regeneração. Então a gente costuma falar, cuida da sua cartilagem, porque se machucou, já era a cartilagem. Agora são 18 horas e 47 minutos, certificado digital é na CDL Teófilo Otoni. Certificado digital é a identidade eletrônica de uma pessoa ou empresa. Funciona como uma carteira de identificação virtual e permite assinar documentos à distância com o mesmo valor jurídico da assinatura feita de próprio punho no papel, mas sem precisar reconhecer firma em cartório. Eis aqui algumas vantagens de emitir o seu certificado digital com a CDL. Atendimento com horário marcado, estacionamento próprio, sala climatizada, segurança e agilidade, o melhor preço da cidade, emissão do certificado online ou por videoconferência. E a CDL tem uma novidade: o associado que fizer uso dos produtos CDL, Medicina e Segurança do Trabalho, Plano de Saúde Unimed e SPC Brasil receberão um desconto progressivo que pode variar de 5% a 15% na renovação ou na emissão do seu certificado digital, de acordo com a sua atualização de produtos ou serviços. Certificado digital é na CDL de Teófilo Otoni. Mais informações, ligue 3529-1000, 3529-1000.
Ô, doutor Marcelo, pessoas que sofrem com problemas no joelho, que sofrem com dores nas pernas, com dores musculares, elas também têm esses problemas agravados por conta da fibromialgia, né? Qual é o impacto da fibromialgia nestas lesões e de que forma as pessoas também podem atuar para ter o menor impacto possível em consequência desses problemas? A fibromialgia realmente é uma doença reumática que ela é difícil, inclusive até mesmo de fazer o diagnóstico. A gente costuma falar que a gente tem que pesquisar 18 pontos dolorosos no paciente. Desses 18 pontos, tem que ter pelo menos entre 9 e 11 pontos positivos para dor. Aí a gente começa a suspeitar da fibromialgia. A gente costuma falar que é mais um diagnóstico de exclusão do que não existe exame para fazer que vai dar fibromialgia, ainda não existe. Então, ou seja, mas a fibromialgia, ela potencializa as dores. Então, se a pessoa tem uma dor lombar, se ela tem fibromialgia, a tendência é essa dor lombar ficar mais intensa que o normal. E o tratamento da fibromialgia, a gente costuma falar, ele é multidisciplinar. Às vezes, o tratamento da fibromialgia não é remédio. A gente tem que fazer uma atividade física. Muitas vezes a gente entra com a medicação, porque tem um fator emocional também. Então, às vezes, a gente entra com, a gente chama de inibidor da recaptação de serotonina, que é para melhorar o ânimo da pessoa, que isso diminui as dores. E o principal tratamento da fibromialgia é a atividade física regular. É o que mais controla as intensidades da dor da pessoa que tem fibromialgia. Senão ela vai ficar se entupindo de remédio, que é o que a maioria, às vezes, a gente vê tomando, que é aqueles medicamentos que vão tentar diminuir a dor, que a gente chama pregabalina, gabapentina, que ele só vai fazer com que o paciente tolere a dor, ele não tira a dor, ele faz com que a pessoa tolere mais a dor e acaba não tratando a causa. Então, ou seja, a pessoa continua sedentária, fica se entupindo de remédio e não trata e não faz as principais coisas que vão ajudar na doença, que vai inclusive ajudar a diminuir os remédios. Entendeu? Ô, doutor, e outra questão que eu gostaria de saber agora é o seguinte, a famosa lesão por esforço repetitivo. Antes o nome era LER, né? Me parece que agora tem uma nova denominação para esse problema, e é um problema que está cada vez mais frequente, não só por conta da lesão do esforço repetitivo, mas também pelo uso desse objeto aqui, o aparelho celular. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Na verdade, sim, você tem as duas patologias, né? A LER, que é a lesão por esforço repetitivo, que pode ou não estar relacionado ao trabalho. Geralmente, quando está relacionado ao trabalho, a gente chama de DORT, que é a doença ocupacional relacionada ao trabalho, que às vezes também é por esforço repetitivo. Mas muitas vezes tem a pessoa que trabalha, mas joga uma atividade que faz o esforço repetitivo maior nessa atividade. Então, ou seja, ela gera uma lesão por esforço repetitivo, mas não está relacionada ao trabalho. Então, hoje em dia, a DORT, a gente só coloca esse termo quando é relacionado ao trabalho. Quando é uma lesão por esforço repetitivo sem ser pelo trabalho, aí a gente acaba chamando mais de LER. Entendeu? Deixa eu me trazer aqui uma nota de falecimento, né? Faleceu em Teoflotone o Lorival, popularmente conhecido como, acho que Lorival Gonçalves, né? E o corpo está sendo velado aqui na capela da funerária Teoflotone, aqui em Teoflotone, no bairro Marajoara. O local e o horário de sepultamento será divulgado posteriormente. Primo do vereador Gilson Dentista, né? O Lorival, que acabou falecendo. Ele já estava com um problema de saúde, hospitalizado há algum tempo e, infelizmente, não resistiu aí ao tratamento e acabou vindo a óbito, faleceu e o corpo está sendo velado na capela da funerária Teoflotone, aqui no bairro Marajoara. O local e horário do sepultamento serão divulgados posteriormente aqui na 98 FM. O doutor Marcelo, me explica uma coisa aqui, ainda relacionada a essa questão da ortopedia, só que no período pós-pandemia. Porque muita gente tinha o costume de fazer sua atividade física, de fazer sua caminhada, sua corrida, pedalar, mas por conta da pandemia isso acabou ficando um pouco de lado, porque as pessoas ficaram com medo da contaminação e também academias foram fechadas, a prática de várias atividades dificultadas. Qual que é o resultado disso na área da ortopedia? Houve alguma influência da Covid-19 também na área que o senhor atua? Com certeza, né? Aumentou muito essas doenças por conta da inatividade física. Exemplo, as contropatias patelares aumentaram, porque para você ter menos problema no joelho, se você tem um envelope de músculos em volta da articulação mais bem fortalecido, a chance de você desenvolver é bem menor. Então, ou seja, tem muitos pacientes
que estavam com as artroses, por exemplo, pacientes mais idosos, que estavam com as artroses no joelho controladas, passaram a voltar a ter dor. E muitas vezes tinha um desgaste da cartilagem controlado, aí além do desgaste, machucou o menisco, porque começou a forçar mais as estruturas do joelho. Né? As pessoas começaram a ficar mais sedentárias, estavam com a dor na coluna controlada e estavam fazendo o seu pilates regular, tiveram que parar de fazer o seu pilates regular. Voltou a ter as queixas de dor lombar, com maior incidência nos consultórios e nos pronto atendimento. Então, assim, é bem nítido que com a pandemia, as consultas por dores que não sejam por trauma aumentaram, né? Bastante no consultório. Coisas que o próprio paciente vinha relatando para a gente. Doutor, antes eu não estava sentindo nada disso, porque eu estava fazendo minha atividade física. Agora já voltou a sentir minha dor lombar, começou a sentir minha dor no joelho. Né? Ou seja, realmente o impacto da inatividade física é enorme. A gente costuma falar que, igual as pessoas que... Os médicos, né, que tratam do coração e falam que os fatores de risco para o cigarro, má alimentação, são fatores de risco para doenças cardiovasculares, o sedentarismo é um fator de risco para a doença das articulações. Então, ou seja, foi muito ruim esse período de pandemia no quesito ortopedia, né, para os pacientes piorarem seus quadros de dor. Bom, eu agradeço muito a presença do Dr. Marcelo Aroeira Siqueira, médico ortopedista aqui em Teoflotone, um verdadeiro show de informações pra gente aqui, uma aula, né, da área da ortopedia, e a gente gostaria de agradecer, doutor, e já marcar uma possibilidade de um retorno do senhor aqui, porque tem muitos temas da área que a gente gostaria ainda de abordar, né, a entrevista passou rapidamente e ficamos muito satisfeitos mesmo, né, em uma interação muito boa do público aqui, várias participações aqui, agradecimentos também dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença e nós estamos à disposição sempre que o senhor puder nos honrar com a sua visita, nos prestigiar aqui, trazendo orientações para os ouvintes da 98 FM, do Revista 98, será muito bem-vindo. Sucesso aí no seu trabalho. Eu que agradeço, Anilson, muito obrigado pela paciência aí de vocês aqui, também pelos ouvintes aí. E sempre que precisar é só mandar um zap que atenderei prontamente. Sim, e aí eu gostaria, tem até ouvinte pedindo aqui, perguntando para o endereço, né, do atendimento do senhor, é Rua Dr. João Antônio 260A, edifício Ada Elauer, quarto andar. Edifício Ada Elauer, quarto andar. A referência é ali em frente à Cardiovasc, próximo ali ao Hotel Lancaster. Tem algum telefone lá para contato? Tem. Ele vai puxar pra gente aqui o telefone para contato, né? Você que quiser depois aí agendar um atendimento lá com o doutor Marcelo Aroeira, médico ortopedista, de forma brilhante hoje nos atendendo aqui. A Marli Vieira diz aqui: Vanilson, boa noite, meu marido tem 20 dias que está com o nervo ciático inflamado, tomando um remédio e não sarou. Ele não consegue ficar em pé, porque quando fica sente muita dor do lado da perna. Aí tem que procurar realmente um atendimento médico, né, especializado, né doutor? Para tentar resolver o problema aí. Então, o doutor Marcelo está puxando para a gente aqui o telefone lá do consultório aqui para poder nos passar, para a gente informar para os ouvintes da 98 FM. A Elizabeth de Jesus Araújo: boa noite, Vanilson, boa noite, doutor Marcelo. Além de fibromialgia, ainda tenho abaulamento difuso C5, C6, C6E e C7, artropatia degenerativa acromioclavicular, bursite subacromial crônica. Qual o tratamento adequado para mim? Que tanto de problema, hein, doutor? Na coluna cervical que ela relatou aí. Na coluna cervical, ela tem, pelo que ela relatou, não tem hérnia. Isso é ótimo. Tá? Mas muitas vezes não ter hérnia não significa que não vai ser menos doloroso nem nada. Só que a chance de você regredir a protusão é melhor quando é protusão, que é o seu caso, do que a hérnia. Então, ou seja, tem que procurar o profissional para a gente fazer uns exames físicos. Eu tenho que saber como é que está força muscular, sensibilidade dos membros superiores, para poder saber se está tendo algum pinçamento de nervo, se não está, para poder estabelecer o tratamento mais eficaz. Né? Mas em torno de 80% a 90% dos pacientes com um problema de coluna melhora-se com reeducação postural. Tira a crise. Se tiver necessidade de entrar com medicamento para ajudar nos déficits neurológicos, a gente entra e faz uma linha de tratamento. Tá? Então, às vezes, você vai ter que fazer umas sessões de fisioterapia para poder
melhorar, descomprimir essa região para o seu disco voltar ao normal, né, e fortalecer os músculos em volta dessa articulação. Aquilo que eu falei no outro bloco. Você tem que proteger essas articulações suas que já estão degeneradas, fortalecendo, ou seja, o envelope de músculos em volta dela, para você diminuir o impacto em cima dela. 90%, os estudos mostram que em torno de 80% a 85% dos pacientes com problema de coluna melhoram-se sem precisar fazer nenhuma cirurgia. Muito bacana. Doutor Marcelo Arueira, conseguiu aí o número do telefone? Né? Tá procurando aqui, ainda peguei ele, doutor, de surpresa. Pode, o pessoal que quiser o contato, pode ligar pra gente aqui amanhã, né, na nossa programação. A gente informa por telefone. O edifício que ele atende é o Rada Elaua, aqui na rua Doutor João Antônio, ali próximo ao Hotel Lancaster, bem em frente à Cardiovasc, né? Qual que é o número lá? O número do consultório? 260A, edifício Adelau, quarto andar. Consultório do Dr. Marcelo Arueira Cirqueira, só procurar lá que vai estar a equipe à disposição. E amanhã, quem quiser o telefone, quem quiser o contato, pode entrar em contato conosco lá. Já conseguiu aqui, ó. Conseguiu o telefone, por favor. Qual que é o número aí, doutor? 3521-2413. 3521-2413. E tem o telefone também, o WhatsApp, que às vezes a secretária está ocupada, é só mandar uma mensagem que a gente retorna, que é o 98816 1692. 98816-1692. 98816-1692. Obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Um grande abraço a você que nos acompanhou. Alan Souza na central de computadores. A Maíra Santos aqui comandando a mesa de áudio e vídeo da 98 FM, a nossa central de computadores para as nossas plataformas digitais. Revista 98 volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Revista 98. Você por dentro de tudo. A opinião dos comentários